Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo, mais um café na presença do nosso Deus, aquele que mais uma vez nos presenteia com um novo dia, né? Um novo amanhecer, uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de fazer tudo diferente. Esse é o nosso Deus que nos apresenta as coisas extraordinárias a cada amanhecer. Esse é o nosso Deus que diz para nós hoje para vermos além da escassez. O tema de hoje é Veja Além da Escassez. É que nós possamos ter nossos olhos abundantes, para que nós possamos enxergar muito mais do que os nossos olhos humanos podem ver. Afinal, se nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor, Ele é o Deus do impossível, o Deus que multiplica, né? O Deus que faz 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão e ainda sobrar 12 cestos com o restante que não foi, né, consumido por todas aquelas pessoas. Então imagina o que Ele pode fazer na nossa vida, né? Imagina o que Deus quer fazer, o que Ele pode fazer na nossa vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer fazer de novo na sua vida. Mas você precisa começar a enxergar com abundância e prosperidade. Seus olhos precisam ser prósperos, seus olhos precisam ser abundantes. E para isso, aí no seu secreto, na sua mesa, você fala com o Senhor. Pede para Ele: Pai, dai-me nos olhos a visão semelhante à vossa. Me ajude a enxergar como Jesus. A gente precisa enxergar como Jesus também as circunstâncias, tudo que nos envolve. A gente parar de olhar somente aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Sabe quando a gente olha para o oceano e a gente fala assim, nossa, não tem fim. Mas os nossos olhos enxergam lá no fim alguma coisa, lá no fundo. Não tem fim. Ele ali, a impressão que eu tinha quando era criança, desde quando eu fui ver o mar, já era mais, né, já tinha uma certa idade, mas quando eu vi, a impressão que eu tinha é que quando chegava lá naquele fim, ele descia. Não é assim. Não é assim. Essa é a minha impressão. Mas até então eu fui entender que o mar dá toda a volta sobre o globo terrestre. Então ele não tem fim. Esse é o nosso Deus. Ele dá toda a volta sobre a nossa vida. A graça de Deus, a bênção de Deus dá toda a volta sobre nós. Ela não tem fim. Ela não tem começo, não tem meio, nem tem fim. Esse é o nosso Deus que quer fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele quer que nós enxerguemos além da escassez. Amém? Bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa mesa, né? Boa tarde e boa noite, porque tem pessoas que estão assistindo esse devocional à noite. Seja bem-vindo. O importante é que o Senhor sente na sua mesa. A gente recomenda no período da manhã, nos primeiros momentos do dia, para que a gente ainda está descansada, nossa mente está descansada. A gente vai entregar o que a gente tem de melhor para o Senhor. Mas o que importa é que você sente na sua mesa e o convide para tomar um café. Amém? É assim que você vai se abastecer, é assim que você vai fortalecer a sua fé em nome de Jesus. Se você não pegou ainda, pega seu cafezinho. Se você não mandou esse devocional para alguém hoje, manda aí alguns aviãozinhos para alguém que precisa receber a palavra do Senhor, para alguém que é muito escasso nas suas atitudes, para alguém que precisa enxergar além da escassez. Amém? Um bom café para você, vamos tomar para a gente poder receber todo o ensinamento dessa manhã. Graças a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre na nossa vida, não é mesmo? Então vamos começar fazendo a nossa oração nessa manhã para que a gente possa agradecer por mais esse dia, mais essa oportunidade de recomeçar. Senhor meu Deus, Pai amado, Mestre Jesus, muito obrigada por mais este dia. Obrigada porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada por mais uma oportunidade de recomeçar, por fazer diferente, Senhor. Faça com que os nossos olhos enxerguem além da escassez, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, dai-nos um dia extraordinário, seja nosso amigo, consolador e direcionador nesse dia. Dai-nos discernimento, sabedoria, compreensão, ciência das coisas, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Que essa palavra possa saltar aos nossos olhos e direto ao nosso coração. Que nosso coração seja terra fértil, onde essa palavra, como semente, possa germinar, brotar, crescer, florescer e dar bons frutos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa leitura para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tema, o que o Senhor quer nos dizer quando Ele fala para nós, veja além da escassez. Em João 6:5-6 diz assim:
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Só um momentinho, gente. Hoje é um daqueles dias, né? Que a gente tem que dar glória, né? Pelo deserto que tá passando aí. Tô lutando aí com esse nariz desde a madrugada. Mas o Senhor é bom. Misericórdia dele dura para sempre. Jesus faz uma pergunta apenas para observar a reação do seu discípulo diante de uma situação de complexa resolução, pois já sabia como resolver o problema. Quando nós fazemos uma pergunta, é porque queremos saber ou aprender algo. Mas quando Jesus faz uma pergunta, é porque quer nos ensinar uma grande lição. Podemos ver que inicialmente eles não tinham nada a oferecer para a multidão, mas no final havia 12 cestos com as sobras. Isso é impressionante. Eu fiz uma pergunta ao Senhor e isso me levou a outro questionamento, pois é dito que todos comeram o suficiente. Afinal, quanto havia de comida? A palavra revela que foram entregues nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes. Aos olhos dos discípulos e da multidão, nunca se passou de 5 pães e 2 peixes, ou seja, nunca foi o suficiente. Entretanto, no final, ainda sobraram 12 cestos. A grande pergunta é, quando 5 pães e 2 peixes se tornaram bastante? Essa é a questão. Durante muito tempo, eu só percebi a escassez, a falta de algo que a meu ver jamais faria parte da minha vida. E não me refiro apenas a conquistas materiais, mas também à escassez do abraço, de ser amado, de ter amigos, enfim, a solidão, que parecia a única abundância existente em minha vida. No entanto, assim como Jesus mudou a realidade daquelas pessoas e a minha, Ele quer mudar a sua hoje, mesmo que aos seus olhos pareça impossível. Decida confiar em Jesus, pois tudo é possível ao que crê. Ele o levará a uma vida abundante. Lembre-se, Ele é especialista em transformar realidades. Sim, nosso Deus é especialista em transformar realidades. Nosso Deus, Ele é especialista em tornar o impossível possível. Ele tornou 5 pães e 2 peixes o suficiente para alimentar uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Então a gente precisa entender a magnitude desse Deus. Então o que é a sua vida, o que é o seu deserto perto do que esse Deus fez, do que a própria palavra traz para nós como exemplo de tudo que Ele fez, que Ele se mostrou, do tamanho da glória dEle. Então é isso que você precisa refletir nessa manhã. E a frase de hoje é, Deus tem abundância para você, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o X da questão. Talvez você não está usufruindo, desses 5 pães e 2 peixes. Talvez 5 pães e 2 peixes esteja sendo para você apenas 5 pães e 2 peixes. Ou seja, não é suficiente para alimentar a sua multidão. Por que você não está fazendo a sua parte? Porque você está esperando que só Jesus faça parte dele. Você está esperando que só Deus faça o extraordinário. Você está esperando que só Deus transforme, que só Deus mude. Mas e aí? O que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo para que as coisas aconteçam na sua vida? O que você está fazendo, para que o impossível se faça possível na sua vida? O que você está fazendo para que o sobrenatural se torne natural na sua vida? O que você está fazendo para enxergar além da escassez? Você está se entregando ao Senhor, você está estando com Ele aí no seu secreto, você está confiando nele, você está entregando todas as suas dificuldades, as suas dúvidas, as suas angústias. Você está dizendo para Ele, Senhor, eu só estou enxergando 5 pães e 2 peixes. Pai, eu não consigo enxergar mais além disso. Eu estou aqui, Pai, prostrada, de joelhos aí, ou da forma que você ora, falar para Ele, Pai, eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu só estou enxergando 5 pães e 2 peixes. Talvez a sua vida hoje você só enxerga 5 pães e 2 peixes, mas tem muito mais. O Senhor vai alimentar, é capaz de alimentar uma multidão através desses 5 pães e 2 peixes que você está enxergando. Porque Ele é o Senhor que transforma e é o Senhor que faz ainda infinitamente mais, a ponto de ao final de mais de 4.000 pessoas se alimentarem de 5 pães e 2 peixes, ainda sobrar 12 cestos de sobras de alimento. Para quem não tinha nada ou tinha apenas 5 pães e 2 peixes.
É isso que Deus faz na nossa vida. Ele vai nos transformando, Ele vai fazendo o papel dele, Ele vai fazendo a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Você precisa se colocar à disposição, você precisa se colocar ao dispor do Senhor. Você precisa se colocar, né, se render aos pés deles e dizer: Senhor, conduza meus passos. Senhor, transforma minha visão, transforma minha audição, transforma meu olfato, transforma meu paladar, transforma tudo, Senhor, que eu possa transformar o meu coração, que eu tenha um coração semelhante ao vosso. Que eu tenha um coração semelhante ao vosso, que eu tenha uma visão semelhante à vossa, que eu tenha uma audição semelhante à vossa, que eu tenha um paladar semelhante ao vosso. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Alimenta a minha fé nessa manhã, Senhor. Alimenta a minha fé para que eu esteja abastecido durante todo esse dia, porque as tribulações são muitas, as dificuldades, né? O mundo se apresenta de tantas formas para nós que a gente cai, né, nas armadilhas e nas ciladas. Para a gente não cair nessas armadilhas e nessas ciladas, a gente precisa estar abastecido da nossa fé. A gente precisa estar com a visão de que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão e ainda sobra. É isso que eu desejo para você, isso que eu profetizo na sua vida. Uma semana, um dia abençoado, um dia em que você vai enxergar muito mais além do que 5 pães e 2 peixes na sua vida. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor diz para você nessa manhã. O Senhor tem algo extraordinário para fazer e Ele quer te complementar através da palavra. Ele quer te contar, né? A palavra conta para nós histórias. A palavra do Senhor conta tudo o que Ele fez para nós, né? A gente não fala assim, ó, conta tudo pro seu pai. Teu pai tá contando para nós aqui, ó. Aqui não tem tudo do Senhor, mas tem grande parte do que Ele é capaz de fazer por nós, do que Ele é capaz de fazer. Então aqui conta histórias, né? Aqui a gente se entrega, aqui a gente olha e fala: é possível sim, 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Isso não foi uma única vez. Então a gente precisa acreditar, né, que o Senhor tem algo extraordinário para nós todas as manhãs, todos os dias, e mais a gente precisa fazer a nossa parte. A nossa parte é a gente precisa querer, a gente precisa se entregar, a gente precisa abrir a porta. Lembra? A fechadura dessa porta fica do lado de dentro. É você que abre, é você que diz: entra, Senhor, entra, Pai, entra, Espírito Santo, entra, Jesus. Que bom que vamos passar o dia juntos. Faça a arrumação necessária, faça tudo o que tem que fazer, tira o que precisa ser tirado, coloca o que precisa ser colocado, limpa o que precisa ser limpado, demole, né? Nem consigo falar a palavra direito, mas para demolir tudo o que é necessário nesse dia. Tudo que é necessário na nossa vida, coloca no chão mesmo. Tudo que é necessário, reconstrói tudo novo. Faz tudo novo, Senhor, na nossa vida. Faz tudo novo, faz um renovo na nossa vida. Me deixa ver além da escassez, Pai. Em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa oração diária. Hoje a gente vai ler Gênesis 21. Enfim, gente, chegamos no nascimento do filho prometido, Isaac, né? O filho da promessa. Esse é o nosso filho da promessa. Em Gênesis 21 diz assim: o Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Olha que importante, do jeitinho que ele disse, do jeitinho que ele falou que ia fazer, ele fez por Sara. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Amém. Gente, não é fácil não, viu? Essa rinite tem me acompanhado aí no devocional, ela tem sido persistente, mas nós vencemos, né? Eu vou passando por ela dando glória em nome de Jesus. Uma hora vai passar. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque.
Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastime por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-a, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães num recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma. Não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e de lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e encorajou-a. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de águas boas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Amém. Olha, gente, né? O que eu tiro, né, dessa lição de hoje? Olha as consequências, né? O caso de Sara ter passado, né, por cima de Deus, querido dar um jeitinho nas coisas de Deus e dar a sua serva, né, para deitar com Abraão. O que acontece ali? Acontece que as consequências vão ser para sempre. Sara teve problema com Agar depois, Sara teve situações complicadas e ela não aceitava mais as situações, ela não aceitava mais, né, que Agar tivesse os privilégios que uma mãe do filho de Abraão, né, deveria ter. E isso trouxe muitas consequências para eles, até chegar ao ponto de Sara pedir para Abraão fazer com que Agar fosse embora com seu filho, expulsasse ele, né, do acampamento de onde eles moravam. E Abraão, ele ficou triste porque Ismael era filho dele, mas Deus fala para ele naquele momento: fica tranquilo, faz tudo o que Sara te pedir, eu vou fazer dos seus filhos uma grande nação, tanto de Isaque, né, que é o filho da promessa, quanto de Ismael. E assim Deus faz. Deus socorre Sara no deserto. Deus, ele não abre mão, embora elas tenham errado, embora tenham sido situações que não era da vontade dele, ele sempre está à disposição dos seus filhos, ele sempre está ao seu dispor. Então, se você fez algo que você sabe que não é do agrado do Senhor, entrega nas mãos dele, porque ele está contigo, ele vai buscar, ele vai te ajudar, ele vai estar, né, aí sempre a seu dispor, sempre querendo te auxiliar, sempre querendo te dar, né, o socorro. Mas eu chamo a atenção aqui, quando hoje o nosso tema é, né, veja além da escassez. Agar, ela só estava vendo a escassez quando ela estava no deserto, quando a água acabou, ela só conseguia enxergar que ela não tinha mais água, que ela ia morrer. A ponto dela pôr o menino a uma distância, um tiro de flecha, a uma certa distância, porque quando você atira uma flecha, isso vai muito longe. Então ela colocou o menino lá e foi embora, ficou longe. E ali ela falou para o Senhor que ela não tinha condições de ver, né, o menino chorar de sede, né? Mas o menino começa a gritar. O menino começa a gritar e os céus ouvem os gritos do menino. E o Senhor vem em socorro do menino. O Senhor vem em socorro deles, né? E o Senhor faz o que está falando aqui. Fez Agar ver além da escassez. O Senhor mostra para Agar uma fonte de águas boas, que ela já estava lá. O Senhor não fez brotar uma fonte. Essa fonte já estava lá. Mas os olhos de Agar, que só via, né, os 5 pães e 2 peixes, ou seja, o que ela tinha naquele momento, que era a água que tinha acabado, que ela estava no deserto, que nada teria solução e que ela ia morrer, era só o que ela enxergava, o Senhor fez com que a escama dos olhos dela caísse e ela conseguisse enxergar uma fonte de águas boas. E a partir daquela fonte de águas boas, a partir daquela fonte, a partir do momento que ela começou a enxergar além da escassez, ela não matou só a sua sede. Ela não matou só a sede de seu filho. Ali eles criaram uma nação, né? Ali eles se criaram. Ali o seu filho cresceu. Ali o seu filho se tornou flecheiro. Ali o seu filho casou, né, com uma egípcia. Ali a nação de Ismael, os ismaelitas nasceram.
Então, a gente precisa ver que o Senhor tem uma nação para fazer na sua vida, mas precisa que você enxergue a fonte de águas boas que está à sua frente, mas que as escamas dos seus olhos não estão deixando você ver. Você não consegue enxergar porque você só consegue enxergar com os olhos humanos. Você só consegue ver 5 pães e 2 peixes, você só consegue ver o deserto, você só consegue ver que o odre está vazio e que a água acabou. E o Senhor quer mudar essa realidade hoje. O Senhor te chama para transformar e para mudar essa realidade. O Senhor te chama para viver o novo. O Senhor te chama para ver a fonte de águas boas. Porque tudo que vem do Senhor é bom. E o Senhor tem uma fonte maravilhosa de águas boas na sua vida, na sua frente. Mas os seus olhos humanos não estão deixando você ver. Fique com isso hoje para você. Agora, aproveitando que você vai ficar sozinho no seu secreto com Ele, fala: Senhor, mostra pra mim, onde está a fonte de águas boas? Eu sei que ela está aqui porque o Senhor tem pra mim tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Assim como fizeste com a tua serva Agar, mostra pra mim onde que está essa fonte e que eu possa saber me alimentar dela e a partir dessa fonte, Senhor, fazer a minha parte. Porque eu sei que a sua parte, Senhor, o Senhor fará. Porque eu sei que a sua parte, o Senhor vai fazer por mim, pela minha família, pela minha casa, pela minha vida. Senhor, o Senhor vai fazer nações a partir dessa fonte na minha vida. Mas de tudo, eu preciso dar o primeiro passo, Senhor. Então me ajuda a enxergar essa fonte. Que caia todas as escamas dos meus olhos, que venha à tona tudo que está oculto, aquilo que eu não estou enxergando, que parecia assim impossível não ver, mas eu não estou vendo, Pai. Quantas vezes a gente passou por situações, você acha que não tem fim, que não tem saída, e de repente você olha e fala: gente, como que eu não vi isso? Como que eu não vi que era só fazer isso, tirar daqui e colocar aqui? Não vou dizer pra você que às vezes é fácil tirar daqui e colocar aqui, porque às vezes, dependendo do que se trata, é pesado, vai mexer com toda a estrutura de onde estava, não importa, mas é possível. Mas os meus olhos não conseguiam enxergar. Então é isso que o Senhor quer mostrar para você hoje, que os seus olhos possam enxergar muito além da escassez, que os seus olhos possam enxergar muito além de 5 pães e 2 peixes, que os seus olhos possam enxergar muito além do deserto, de um odre vazio e de um filho que está prestes a morrer de sede. Olha, o Senhor quer te mostrar que tem uma fonte de águas boas para jorrar na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que você enxergue hoje, que as escamas dos seus olhos caiam hoje em nome de Jesus e que você possa enxergar a água boa, a fonte de água boa que jorra na sua vida, porque ela vem direto do manancial divino que é o nosso Deus, em nome de Jesus. Que você possa se fartar dessa água, que você possa matar a sua sede, matar a sede dos seus e a partir dessas águas constituir uma nação na sua vida, na sua família, ao seu redor, onde quer que você vá. Que a partir de você beber dessa água, onde você colocar os seus pés, sinta a presença do Senhor e não a sua. Que diminua eu, que diminua você, que diminua nós, Pai, e resplandeça a sua face em nós, em nome de Jesus. É o que eu profetizo para você nessa semana, em nome de Jesus. Agora a gente vai ficar aí cada um na sua mesa para falar com o Senhor, cada um na sua mesa para poder, tratar com Ele, para poder pedir para Ele tirar as escamas dos nossos olhos e também rasgar o nosso coração. Feche seus olhos para que a gente possa agradecer esse ensinamento que parece tão poucas palavras, mas é em poucas palavras que o Senhor se faz presente. Se foi apenas em 5 pães e 2 peixes que Ele fez o alimentar de uma multidão, imagina o que Ele vai fazer com você com poucas palavras. Basta que você abra o seu coração e deixe essa palavra germinar, crescer, florescer, dar bons frutos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigada pelo despertar desse novo dia, obrigada por esse ensinamento maravilhoso, obrigada porque o Senhor é bom. Que essa sua palavra hoje, Pai, tão forte, Pai, tão necessária, possa continuar germinando no nosso coração e que a gente possa, Pai, transbordar também. Há pessoas que precisam ouvir, que elas precisam enxergar além da escassez. E que nós possamos, Pai, enxergar além da escassez. Que nós possamos verdadeiramente acreditar que 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão em nome de Jesus. Senhor, que nós tenhamos um dia extraordinário na sua presença. Que onde formos o Espírito Santo coloque o nosso chão. Mas só nos deixe ir, Senhor, onde o Senhor for conosco, à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. E é aquele conselho que eu te dou todos os dias. Não perca essa oportunidade. Aproveita que você está na mesa com Ele, com a mesa com o nosso Pai. Seja bem mimado, bem mimada e conta tudo pro seu Pai. Não deixa passar nada. Pede tudo para Ele. Pede para Ele te dar um coração semelhante ao dele, uma visão semelhante a dele, um paladar, um olfato, tudo semelhante a Ele,
porque só assim a gente vai conseguir sair e enxergar além da escassez, em nome de Jesus. Um bom dia para vocês. Até amanhã, às 6h01, aqui no nosso Café na Presença, na nossa mesa, tomando o nosso café com o nosso Senhor. Amém? Um grande abraço e até amanhã.